abençoe hoje e sempre. Antes eu vou fazer mais um recadinho, muito comercial, né? Amanhã, às 7 da manhã, a nossa irmãzinha Edna, que cuida da fila, uma das que cuida da fila aqui, vai sofrer uma cirurgia na região do intestino. Então, aqueles que lembram dela, por favor, façam uma oração amanhã às 7 horas, hoje à noite e durante todo o dia. Aqueles que não lembram, são os trabalhadores da casa que rebate e vai para ela, tá bom? Vamos torcer para que tudo dê certo, de acordo com o merecimento da nossa irmã e também pela misericórdia do Pai. Então separamos hoje uma lição que tem no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. A sistemática utilizada nessa coleção, nessa série de livrinhos pequenininhos assim para escrever, mas são livrões em conteúdo. Ela adota a ideia metodológica de retirar um versículo da Bíblia e trabalhar com esse versículo. Nós sabemos, e o próprio Emmanuel diz isso na introdução do livro, que a Bíblia é um livro para ser interpretado de maneira conjunta, uma enormidade de símbolos reunidos, e então o ato de verificar apenas um versículo pode significar um suicídio de interpretação. Mas evidentemente pelas mãos do Chico e com a intelectualidade do Emmanuel, pela inspiração de Jesus, nós teremos boas explicações aqui. Também não podemos esquecer que os textos bíblicos, assim como todos os textos de alto alcance espiritual, eles não podem ser vistos com uma só linha de interpretação. Há uma passagem interessante do Espírito Camilo, com o médium Raul Teixeira, quando ele diz: hoje nós vamos estudar esse assunto sobre 100 aspectos diferentes. Então, vejam que aqui nós vamos estudar um aspecto. Naturalmente, enquanto eu estiver falando, as pessoas que estiverem conectadas no assunto poderão ter inspirações e sentimentos voltados para outras linhas interpretativas, o que é muito bom, e tudo é admissível, perfeitamente compatível, desde que alinhado com a doutrina de amor de Jesus. Então, é a lição 79 que diz: a cada um. Paulo estava entrando numa cidade com Barnabé e ali encontrou uma pessoa que tinha um defeito físico nos pés e era coxo de nascença. Então, olhando para a pessoa, ele diz: levanta-te direito sobre os teus pés. E então, diz o texto bíblico que ele começa a se levantar, põe-se de pé e vai embora dando graças. Muito bem. Emmanuel diz o seguinte: de modo geral, quando encarnados no mundo físico, nós aqui, que estamos nos enxergando, que há os outros nós que não estão sendo enxergados, a não ser pelos videntes, apenas enxergando os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Então, podemos dar uma paradinha para lembrar o quê? Por que é que nós observamos aqueles que são defeituosos do ponto de vista físico? Nosso irmão acabou de falar aqui, né? Vai levar uma doação, olha, sem julgar, porque o espírita também já pode olhar a pessoa e falar assim: ele está manquinho porque na outra encarnação passou a perna nos outros, né? Lei de causa e efeito. Não, nada disso. Ele está manquinho porque ele precisa de um corpo manquinho agora, e não somos nós que vamos decidir sobre isso. Deus é que sabe. Muito bem. O foco é para onde estamos voltados. Por isso que Jesus falou: peça que você vai ser atendido, bata que a porta se abre. Mas às vezes você está batendo na porta errada. O teu foco é outro, e você vai ser atendido naquilo que você está pedindo, não com a boca, com o coração. Porque às vezes você pede uma coisa com a boca, mas na verdade você quer outra, né? É assim mais ou menos: Senhor, me livra dos males. E o coração pensa assim: mata aquele inimigo meu. A boca fala uma coisa bonita, mas o coração quer logo passar a régua, né? Muito bem. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Até porque, ele vai aqui no texto um pouco mais na frente falar, que nós somos esses. Nós é que somos esses aqui, os doentes do espírito.
os coxos do pensamentos aniquilados de coração. No sentido de que temos pouco amor, os pensamentos não vão bem, nós damos sempre uma mancadinha no pensamento, nós vamos indo bem e de repente damos uma furada. Ou damos mais furada e de repente vamos bem. Acho que fica mais apropriado. Então ele segue. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Se todo mundo é cego, ninguém lembra que tem olho. Só olha, minha bisavó me contava que tinha um negócio chamado olho, mas aí quando enxergava. Mas como que era? Não sei, porque eu nunca enxerguei. Muito bem. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, olha a expressão do irmão, almas paralíticas. Porque com o que a alma é o espírito encarnado. Com o que o espírito, quais são as riquezas do espírito? Que Jesus diz, né? As riquezas do espírito é que você tem que se preocupar em acumular, porque essas a traça não vai comer. Então, a mansuetude, a bondade, a capacidade de perdoar, de servir ao próximo, a fraternidade, e vai por aí fora. Essas são as riquezas do espírito. E nessas, eu particularmente não sou paralítico, sou tetraplégico. No que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito. Isso aqui também é importante, veja que eu estou parando toda hora, mas é importante. Porque para você tratar uma doença física, como é que nós fazemos? Nós vamos lá, o médico pede uma bateria de exames para descobrir o que tem, para poder dar o remédio certo, para poder fazer o tratamento adequado. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho isso aí. Até me lembrei da minha mãe, que esses dias eu abordei esse tema em outro lugar, que a minha mãe trocava de médico e o médico não achava nada, Jô. Ia lá e falava, dona Leila, a senhora está bem. Ela falava, não é possível, tem que ter alguma coisa. E morreu sem ter nada, morreu de velhinha mesmo. Então, muitas vezes nós discordamos do médico, queremos ter algum tipo de dificuldade que não existe. Feito o diagnóstico, eu sei que aquilo precisa tratar. E sobre nosso espírito, me lembrei agora também de uma outra passagem interessante do Haroldo Dutra Dias, que ele cita, que diz que tinha um mestre oriental e chegou um homem para ele dizendo, olha, a minha mulher é assim, assim, desfilou lá todos os defeitos da mulher dele, e o mestre ficou ouvindo, e o gafanhoto do lado ali, prestando atenção para aprender como é que faria isso futuramente. E aí ele falou, eu ouvi o senhor atentamente, o senhor tem razão. Aí a pessoa ficou feliz, porque a gente adora ter razão. E saiu, ele falou, manda entrar a sua mulher. A mulher entrou e falou aquele monte de defeitos que ele tinha. E o mestre ouviu atentamente, quando acabou, ele falou, a senhora tem razão. E foi embora. Aí o gafanhoto ficou nervoso. Falou, mestre, eu admiro muito o senhor, estou aqui para aprender, sou uma pessoa humilde, sei que o senhor é uma alma iluminada, mas agora o senhor deu uma bola fora. Porque se ele tem razão, como é que ela pode ter razão? Se ela tem razão, como é que pode ter razão? Ele olhou bem para ele e falou assim, você tem razão. Então muitas vezes nós ficamos querendo ter razão, sem necessidade de ter razão. Basta que tenhamos consciência daquilo que precisamos fazer para corrigir. Então, ele diz aqui, desarmonia da saúde que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Quem é que quer saber que tem um monte de defeito e precisa ser corrigido? Que dá um trabalho danado. Porque na verdade Jesus já deu toda a dica, já deu todo o caminho, já deu a receita. Ele sabe a nossa doença. A nossa doença, de um modo geral, pode ser considerada como desamor. E esse desamor causa a nossa paralisia espiritual. E o amor aqui, multifacetado, aos moldes do apóstolo Paulo, lá em Coríntios. É aquele amor genérico, não é o amor de duas pessoas apenas do casal, é um amor de solidariedade, um amor fraternal. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Aí ele vem um pouco mais à frente e diz, a cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. Ele está nos lembrando que Jesus, quando veio, ele curava as pessoas, não é? Nós conhecemos a passagem do paralítico de Cafarnaum. Está em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas.
essa obra aqui, Primícias do Reino, do Divaldo Franco, tem a ver com essa questão da paralisia. Às vezes nós estamos preocupados com as nossas dificuldades de ordem material. Aqui eu já não estou mais falando exclusivamente das questões físicas, mas estamos preocupados. Hoje, por exemplo, uma pessoa estava me falando, puxa, estava revoltado porque o Chiquinho Scarpa, né, grande filósofo contemporâneo, colocou que ia enterrar um carro lá caro. Né? E a pessoa estava revoltada porque não conseguia colocar pneu no carro dele e o outro enterrando o carro que vale uma grana preta. Né? Então, veja o grau de insanidade. Um está preocupado com os pneus do carro que ele quer trocar e o outro está enterrando o carro, porque ele pode comprar 20 aquele, então não faz diferença. E nada disso é importante porque tanto o carro vai para o buraco, como o Chiquinho Scarpa, esse que quer comprar os pneus vai tudo para o buraco. E aí vai restar o quê? O espírito, com seus valores agregados ou não, com a sua paralisia espiritual ou com a sua capacidade de se mover no sentido do mestre. Então, nessa passagem, eu vou dar uma encurtada no rabo da lagartixa para a gente chegar no que interessa mais da passagem. Jesus estava lá curando na casa de Simão Pedro. Então, imagine o furdunço, a bagunça, porque quando você vai dar alguma coisa que todo mundo está precisando, é aquela organização, né? Você chegar aqui e falar, hoje o Centro Espírita Jesus de Nazaré vai dar dinheiro. Vai fazer uma fila danada aí. Mesmo sem dar dinheiro, aí já encheu. Alguma coisa está dando aqui, não está? Paz do espírito, orientação, cura espiritual, também. Jesus estava dando cura física primeiro, porque já pensou se ele fosse falar para eles, que somos nós também, naquela época lá, para aquela gente que somos todos nós, sobre cura espiritual, ninguém estava preocupado. Então, você falar para uma pessoa que é paralítica desde nascença, que ele tem que pensar na vida espiritual, naquela época de Jesus, ele ia achar que você estava pirando. Então Jesus ia curando. E chega lá então o paralítico, e Jesus cura. É aquela passagem que Jesus fala, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus estavam ali olhando. Sempre tem alguém olhando, alguém que está fazendo uma coisa boa para poder falar mal do cara que está fazendo uma coisa que ele não é capaz de fazer. Então, vejam que isso aí já vem de muito tempo. É atávico. A gente fica repetindo. Então, Jesus percebendo e vendo que era uma oportunidade, ele disse, o que é mais fácil? Eu falar que o pecado dele está perdoado ou fazer ele andar? Claro que para quem é como nós, ainda muito materializado, seus pecados estão perdoados. Alguém tira a certidão negativa de pecado? Vai lá no fórum, dá uma certidão negativa de pecado. Não tem. A igreja pode dar, o centro espírita pode dar, mas não vale, porque só vale a dele. E a dele não é impressa. Então, muito bem. Chega lá, seus pecados são perdoados. Levanta-te e anda. E ele vai andar. E aqui o espírito Amélia Rodrigues vai romancear essa história. Porque como espírita, como diz o Bacelli, é muito fofoqueiro, só o texto bíblico para nós não serve. A gente tem que futricar mais para poder saber o que aconteceu. Né? Então, naquele dia, depois que Jesus curou um monte de gente, ele estava com Simão Pedro e Simão Pedro falou para ele. Falou, mestre, que maravilha, que dia lindo. O senhor hoje fez coisas maravilhosas, está todo mundo emocionado. E Jesus estava chorando. Então ele fala, mas por que o senhor chora? Se deu tudo certo, o senhor curou as pessoas. Inclusive eu cheguei lá, interrompi e falei, chega que o mestre está cansado. Porque o texto aqui, o espírito Amélia Rodrigues diz que uma hora Jesus olhou para ele, como quem diz, me ajuda aí. E aí Pedro, com aquela educação de pescador de Cafarnaum, falou, atenção, o mestre está cansado, retire-se. Outro depois distribui senha de novo e resolve. Né? E aí Jesus diz assim, chora o Simão, chora sim de tristeza compadecido. Aí o Simão não entende, fala, mas por quê? Sim, pois que não me compreendeis, assim como tu e eles. Certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados e os lamentos. Quer dizer, nós estamos sem siso, sem juízo. Aí vamos entender. Esse tal paralítico chamava-se Natanael ben Elias, diz aqui
o texto da obra Primícias do Reino, Espírito Amélia Rodrigues, médium de Valdo Franco. E ele diz, agora o Natanael narrando, Natanael estava comemorando, foi paralítico durante um período e se levantou. Para onde ele foi? O boteco. Fazer festa. Claro. Porque nós somos assim. Ai, Senhor, se eu ficar curado, eu não vou fazer mais isso, aquilo, aquele outro. Eu juro. Quando fica curado, a primeira coisa que faz é tudo aquilo que falou que não ia fazer. Bom, é igual regime. A gente acha que se comer tudo uma vez, o estômago não percebe, não engorda. Né? Então a gente vai e faz tudo errado uma vez, que aí Deus distrai e não consegue ver todos os pecados. Não funciona. Natanael, bem Elias, crês que eu posso te curar? Jesus disse para ele. Sim, respondi, creio. Senhor, exclamei, como é que sabe meu nome? Conheces-me? Jesus, sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem. Esse ontem está em itálico, hein? Sou o bom pastor e em razão disso conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Lascou. Se ele nos conhece assim tão bem, tadinho de mim. Eu olhei aqui e falei, ai. Me lembrei uma vez aqui que eu estava na sessão mediúnica e estava tentando auxiliar, pelo menos não atrapalhar, e fui falar com uma entidade que tinha utilizado uma irmã nossa como aparelho, e eu falei, boa noite, seja bem-vindo na casa de Jesus. Ele falou, não vem não que eu te conheço. Eu falei, mas não, ele não fale nada, vamos ficar aqui entre nós, por favor. Senão eu não posso mais ser recebido aqui. Então eu fiquei pensando, bom, mas vamos em frente. Teus pecados estão perdoados. Quantas vezes eu pensava em seguir uma vida limpa, ó Natanael, quantas vezes eu pensava em seguir uma vida limpa e decente se voltasse a movimentar-me e acionar as pernas, nem saberia dizê-lo. Depois do levanta-te e anda, voltei dando hosanas. Não compreendo muito bem o que sucedeu comigo, parece um sonho. Aí o outro diz, bebamos em galde, pegamos aos montes, comemoremos a tua volta à saúde. E aí, música sensual soluçando entre os dedos de mulheres infelizes, arrendadas na Núbia e outras terras para o comércio carnal. Ele estava no forró-bodó, né? Ficou, já voltou a andar, já foi para a folia. Então, mais à frente aqui, Jesus vai dizer justamente o quê? Que ele chora por isso, porque ele cura e nós descuramos. Ele cura e nós descuramos. Então chega uma hora que a espiritualidade diz assim, não cura mais, deixa aí umas 2, 3 encarnações, o cara dá um tempo. Então esse levanta-te, lá do início da nossa lição, tem a ver com isso. É uma proposta. Vamos levantar, é possível levantar. O Natanael, tadinho, assim como a maioria de nós, ele teve uma oportunidade de ouro. Talvez até pela conjuntura da circunstância, Jesus precisava demonstrar para os fariseus que ele podia fazer aquilo naquele momento, não por necessidade de autoestima elevada ou de que a opinião dos outros ia influenciar na conduta de Jesus, mas o momento e a maledicência que ocorria contra o próprio Jesus, a necessidade de demonstrar que aquilo era verdade, porque o choque físico é sempre maior, foi uma ocasião, e o Natanael era a bola da vez, recebeu uma chance. É como uma reencarnação, porque nós podemos reencarnar em corpos diferentes, ou no mesmo corpo, no sentido figurado. Ninguém vai morrer e voltar no mesmo corpo, mas no sentido de modificar-se como criatura. Quantas e quantas pessoas estão vivendo uma determinada vida, sofrem um acidente, escapam da morte, e aí fala, opa, tem uns que vão lá no túnel, outros vão no túnel, eu não sou nem no túnel. E aí fala, opa, agora eu vou dar uma mudança. Até às vezes, trabalhar um pouco menos nas coisas materiais, sorrir um pouco mais, dar mais atenção para as pessoas que estão lado a lado. Eu sou especialista nisso, vivo emburrado, que sou muito ocupado. Quando eu paro para pensar naquela passagem que Emmanuel descortina
para o Chico a organização dos orbes. Então ele vai tirando, o Chico primeiro vê a Terra, depois vê o Sistema Solar, depois vê a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda, as galáxias. Aí o Chico ainda fala: eu quero voltar para tomar um café. Ele não está dando. E imagine Jesus, então. Se ele não vai ter tempo para atender ninguém, porque ele é ocupado. Imagine o cara governar um planeta. O Obama está governando os Estados Unidos, já está todo atrapalhado. Nem vou falar da Dilma, que a Dilma é joia. Vamos rezar pela Dilma. Então, eu me lembrei aqui de uma pessoa próxima a nós, é um brasileiro, que é o Jerônimo Mendonça, um médio desencarnado próximo de 50 anos de idade, em 1989. Ele, aos 17 anos, jogava bola, como todo jovem. Era até que era um bom jogador de futebol. Mas aí ele começou a sofrer de uma doença chamada artrite reumatoide. E ele foi definhando, foi parar primeiro numa cadeira de rodas, depois numa cama ortopédica. Depois, como isso não era suficiente, as coisas sempre podem piorar, aí ele ficou com problemas cardíacos e cego. Então ficou jóia. Ficou legal? Bacana. O que pode acontecer mais? Aí ele estava trabalhando, era espírita, estava trabalhando. Essa passagem é interessantíssima, sobre a história de se levantar. E ele então teve uma hemorragia na década de 60. Ele teve uma hemorragia. Como ele era amigo do Chico, o pessoal viu aquela hemorragia danada, falou: vai morrer. E ele falou: quero ver o Chico antes de morrer. Saíram para levar ele para o Chico. Enrolaram ele num pano, numa toalha, e ele, sofrendo aquela hemorragia, ele chegou com diz o texto que ele chegou toda a toalha vermelha. E eu achei interessante que, olha a expressão do Chico, né? Ele diz que olha para o Jerônimo e diz: olha o Jerônimo, parece uma rosa vermelha. Fosse eu falava: ih, o cara está desgraçado. Porque cada um vê as coisas que quer ver. Então eu ia olhar e falar: lascou, o cara morreu. Larga aí, socorre outro, esse aqui já morreu. E Chico olhou e falou: olha, uma rosa vermelha, vamos beijar a rosa. Aí as pessoas foram fazendo fila, dando beijo. E cada beijo era um passe. Na verdade, o Chico utilizou esse recurso para utilizar a energia de cada um, que era necessário naquele momento drástico. No final, o Chico põe a mão sobre a região abdominal, o sangramento para. E aí ele diz: Jerônimo, o seu problema é que você desenvolveu autopiedade. Você começou a se achar coitadinho. Vença o coitadinho, tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. E o Chico explica que quando aconteceu isso, quando ele se sentiu coitado, vejam que ele tinha todo o mérito, porque mesmo com todas as dificuldades, ele estava trabalhando. Só que num determinado momento ele deu uma baleada assim, é normal. Todos nós vamos passar por isso. Se já não estamos passando, passamos e passaremos. Agora, esta é a lição do levanta-te. O Paulo fala: levanta-te sobre os teus pés. Então não é assim: daqui que eu vou te carregar. Pode até ser necessário, em determinado momento da vida, que nós sejamos carregados. Mas nós precisamos ter consciência que nós precisamos nos colocar de pé. Então, se somos almas paralíticas, como diz Emmanuel, eu acho que é razoável que a gente pense que é verdade, para que é que vamos esperar que tenhamos o corpo que reflita esta paralisia? Porque chega a hora. Assim como Natanael, que deve ter tido oportunidades anteriores a esta encarnação, em que ele padecia, assim como Jerônimo Mendonça, porque ninguém chega na situação que ele chegou à toa, e nenhum de nós está na situação que está à toa. Foram escolhas, decisões, conjunturas que são necessárias para que o nosso espírito não fique estagnado, porque nós recebemos aguilhões, cutucões, para que possamos nos movimentar. Então, vamos todos para casa hoje, o nosso tempo está encerrando,
pensando nesta passagem, com os olhos de que todos nós podemos nos levantar em espírito. O corpo é importante? É, mas o corpo não é nosso. O corpo é da terra, como está escrito aí, e vai voltar. E se nós não entendermos que somos espíritos destinados à perfeição e entendermos que é possível ficar em pé e que no momento em que nós decidirmos efetivamente ficar em pé, deixarmos de ser almas paralíticas, receberemos todo o apoio necessário. E como eu li nessas filosofias de botequim, o importante não é quantas vezes você cai, e sim que você levante sempre. Então, bordoada, meus irmãos, vamos levar de monte. Jesus disse que entre nós só haveria aflições. Então, vamos nos preparar em espírito para que quando a bordoada vier fisicamente ou espiritualmente, nós tenhamos a possibilidade de nos colocarmos em pé na sequência. Eu agradeço a atenção de todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine e possamos, após o passe, colocarmos o corpinho deitadinho, mas o espírito em pé, através da oração, e possamos seguir para o atendimento que receberemos, que daremos, ou para as instruções que receberemos durante o período do descanso do corpo físico. Deus nos abençoe. E enche de comercial.